Olá, como que você está? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou a Tati Nobre e é sempre uma alegria poder falar com você, né? Bom, hoje nós vamos continuar ainda nesse assunto que está tão sendo falado, mas eu quero focar apenas nas coisas que você tem aprendido nesse período. E o que você tem aprendido com o coronavírus? O que você tem aprendido com o caos? Porque de verdade, quando tudo isso passar, o que vai realmente importar é a maneira como você agiu nesse período, é a maneira como você enfrentou as crises e o que você aprendeu, o que você vai levar para a próxima fase da sua vida. Porque sim, isso vai passar. Então, se você puder já começar esse vídeo aqui com uma notícia que te traga esperança, isso vai passar. E a prova disso é se você pensar no dia mais legal da sua vida, ele passou. Se você pensar no dia mais triste da sua vida, ele passou também. Então, isso também vai passar. É claro que nada mais vai ser como antes. E eu quero que você olhe isso como uma boa notícia, tá legal? Só que eu fiz até uma postagem lá no QG Esposas falando exatamente sobre isso essa semana. A maneira como você vai enfrentar a crise, ela vai determinar o restante da sua vida. Eu sei que é muito profundo, mas isso faz total sentido. Por quê? Porque no momento de crise você pode ver isso como uma oportunidade para que você cresça, para que você mude o seu olhar sobre as coisas, para que você priorize o que precisa ser priorizado, para que você se conecte com as pessoas que você precisa realmente estar conectada, para que você dê valor para aquilo que de verdade tem valor, né? Ou você pode, num momento de crise, ter medo e ficar acuada e realmente não fazer nada ou deixar mesmo a vida levar. Ontem mesmo meu marido estava conversando com um amigo nosso e ele estava falando sobre isso. Talvez esse seja um momento da gente mudar uma chavezinha mesmo na nossa cabeça, priorizar aquilo que precisa ser priorizado, sabe? E é esse o foco, é esse o intuito. Eu acho que a gente tá tendo uma grande oportunidade que a gente talvez nunca tenha tido em toda a nossa vida de fazer uma pausa, sabe? De realmente desligar o nosso piloto automático. Porque sim, mesmo que você fale que você é intencional na sua vida, quando diz respeito à nossa rotina, a gente liga o piloto automático. Porque o nosso cérebro, ele faz isso mesmo. Tanto é que se você quiser ganhar tempo, você aprende aí, um monte de pessoas que mexem com neurociências falando, você quer ganhar tempo? Então crie uma rotina para certas coisas que você não precisa ficar pensando. Por exemplo, todas as vezes coloque a sua escova de dente exatamente no mesmo lugar, porque o seu cérebro não vai ficar perdendo tempo perguntando onde está a sua escova de dente, ele vai lá já saber que está ali. Enfim, é só um adendo. Então, a gente liga o piloto automático e a gente vai vivendo a nossa vida dia após dia, na rotina louca de sem tempo para nada. E a gente tá achando que isso tá bom. Agora nós somos obrigados a desligar o nosso piloto automático, porque as coisas mudaram. E mesmo que você está saindo de casa para trabalhar, você ainda está trabalhando, você já percebeu que tudo ao redor mudou. As coisas não estão mais do mesmo jeito. Aquilo que antes era muito óbvio, já não é mais. Aquilo que a gente fazia de uma forma tão tranquila, agora já não pode mais ser feito. E a gente aprendeu tanta coisa já nesse período, inclusive que a gente lavava a mão da forma errada, né? Ou seja, a gente tem que esfregar a mão certa, tem um jeito certo de passar no vão dos dedos, tem um tempo certo para você ficar esfregando o sabão na mão. Ou seja, até lavar a mão, que é uma coisa que a gente faz desde sempre, a gente fazia errado. Então, é um grande momento mesmo de aprendizado. E o intuito desse vídeo é trazer para você tranquilidade, é mostrar para você algumas dicas de como você pode aprender com isso que está acontecendo e fazer isso de uma forma mais leve, não tão pesada. Sim, o negócio é sério, sim, é uma doença que a gente ainda não sabe como que vai resolver, mas a gente precisa entender que quanto mais leve a gente encarar essas coisas e quanto mais fácil nós formos de convívio, melhor isso vai ser, ok? Então, algumas coisas que a gente aprendeu aqui nessa... primeiro eu quero fazer uma pergunta para você. Que coisas que você aprendeu já nessa quarentena, nesse caos, nesse coronavírus, nesse período? E anota aí. E eu vou falar para você o que eu já aprendi nesse período. E se você não aprendeu isso ainda, acho que ainda dá tempo de você aprender.
A primeira coisa que a gente aprendeu quando começou os noticiários falarem que o coronavírus, Covid-19 estava no Brasil, não sei o que, nananana, foi que o quanto nós somos frágeis. E a gente acha que nós somos super-heróis, né? Então a gente se alimenta errado, a gente não pratica atividade física, a gente não se importa com o que a gente fala, e a pessoa tem gostado de mim do jeito que eu sou, nananana, e a gente acha que nós somos os imbatíveis, né? Nós somos super-heroínas e nada nos abala. E aí, então, quando acontece uma coisa dessa, a gente percebe que sim, nós somos frágeis, que sim, a vida é um estalo, que sim, as coisas têm consequência, que até o simples fato de você lavar a mão da forma errada pode trazer consequências avassaladoras para sua vida, e que a simples questão de você ir visitar a sua mãe, por exemplo, que tem mais de 60 anos, pode colocar em risco a vida dela. Então, nós somos frágeis. E quando eu falo para você que nós somos frágeis, e todas essas coisas que eu vou trazer aqui para você, eu não quero que você pense com peso ou com medo, mas eu quero que você pense com um novo olhar, uma outra perspectiva. Quanto antes você encara isso de frente e você fala, cara, tem razão, isso se torna uma revelação, ou seja, você muda a sua mente, antes você começa a sentir de uma forma diferente e por isso você começa a praticar. Então, quando eu falo para você que você é frágil e que eu sou frágil, eu não quero que isso traga medo, mas eu quero que isso tire da nossa mente, tire das nossas ações esse sentimento de impotência. Eu posso fazer tudo que eu quiser. Não, você não pode fazer tudo que você quiser. As suas ações têm consequências, né? E a outra coisa que eu quero que você entenda, quando eu falo dessa questão de quanto somos frágeis, é que você precisa se cuidar. Não dá para você ligar o piloto automático na sua vida, na sua família, para sua saúde, enfim. E a segunda coisa que então a gente aprende é que a gente não tem o controle das coisas. E eu não sei você, mas eu acho que sem sombra de dúvidas isso foi o que mais me apavorou. Não ter o controle, principalmente de quando isso vai acabar, é algo que ainda eu estou trabalhando dentro de mim. Né? Então eu sou administradora, meu foco é processos, então há 20 anos a minha maneira de liderar é através de processos, passo A, passo B, passo C, passo D, passo E. E aí, de repente, quando eu entro numa parte do processo que eu falo, ok, mas eu não sei o prazo disso, é assustador. Né? Então, se você acompanha aqui os vídeos, você sabe que eu batalho contra essa questão de ser controladora, e aí, de repente, eu não tenho controle mais de nada, de quando isso vai terminar, eu não tenho controle sobre o ar, enfim. E isso é um pouco assustador. Mas a boa notícia eu vou compartilhar com você o que me trouxe paz com referente a essa questão, e aí você fica livre para você pegar essa dica para você ou não. O que me trouxe paz foi entender que eu não tenho controle dessa situação. Eu realmente não sei quando isso vai acabar, ou como isso vai acabar. Mas eu posso entregar o controle dessas coisas a Deus, que é o dono de todas as situações. É Ele que sabe o que aconteceu no passado, Ele que sabe o que acontece no presente e o que vai acontecer no futuro. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono de todas as coisas. Então, Ele estar no controle é a certeza de que as coisas vão terminar bem. Não porque foi Ele que aceitou que essa doença, que trouxe essa doença, enfim. Mas Ele é o Deus que tem a capacidade de transformar coisas ruins em coisas extraordinárias. Ele é o único que tem a capacidade de, naquela situação onde a gente olha, pensa, cara, é impossível, ele vem com o possível dele. E então ele só fala pra gente, faz o seu natural que eu venho com o meu sobrenatural. Então, quando eu começo a pensar que eu não tenho mais o controle, mas eu posso entregar o controle para quem tem de verdade o controle de todas essas situações, eu me alinho a isso, eu descanso nisso, aí sim as coisas, eu tiro um peso gigantesco das minhas costas. O que vem para mim é realmente uma noção de senso de prioridade, senso de responsabilidade, qual é a minha parte natural em tudo isso, e aí eu deixo que aquilo que está sob o meu controle eu deixo a critério dele, descanso nele, de que ele vai fazer a parte dele, porque ele vai fazer. Então, você não tem o controle, mas Deus tem. Então, acho que esse é um bom momento para você virar e falar, Deus, qual é a minha parte? O que eu consigo fazer? O que eu preciso fazer nesse período para melhorar esse caos? Me alinha ao seu chamado, me alinha aquilo que o Senhor me criou para ser o quê? Para fazer o quê? Então eu vou usar isso a favor de outras pessoas, para ajudar outras pessoas. E daí,
como isso vai terminar ou quando vai terminar, eu declaro que isso esteja sobre o seu controle e não mais sobre o meu controle, ok? E aí, então, quando você aprende essa segunda coisa, você ganha como se fosse um download de uma coisinha chamada domínio próprio. E o domínio próprio, ele só acontece quando você tem, sim, um relacionamento com Deus que te traga esperança. Porque se você tá desesperado, você não vai ter domínio próprio. Você vai falar mais alto, você vai esbravejar, você vai chorar, e aí você não tá conseguindo nem se controlar. Então, um bom passo para você conseguir se controlar, domínio próprio é isso, é controlar a si mesmo. Tem gente que acha que domínio próprio é querer controlar o marido, controlar os filhos, isso não é domínio próprio, tá? Então, domínio próprio é você controlar a si mesmo, principalmente o que você pensa, principalmente a sua língua, o que você fala e suas ações. E um bom caminho para você conseguir ter domínio próprio é você confiar e entregar que as coisas não estão sob o seu controle mais, mas estão sob o controle de quem pode resolver, que é Deus. Então, o domínio próprio é você conhecer a si mesma. Mas quando eu falo conhecer a si mesma, é você se olhar pelo ângulo de visão que Deus te vê. Como Deus te vê? Quais são suas qualidades? Qual é o seu chamado? Isso é muito importante. Eu acho que esse é um momento da gente refletir. Por que eu sei fazer o que eu sei fazer? Por que tem coisas que são mais fáceis para mim e outras são mais difíceis? Por que tem dores que me afetam? Eu acho que essa é uma grande oportunidade da gente parar e pensar qual é o nosso chamado, né? Para que a gente nasceu? Então, tem gente que está em casa sem trabalhar, porque não pode trabalhar. Quem sabe esse é o momento de você readequar toda a sua vida. Mas você só vai conseguir ter domínio próprio se você for uma pessoa muito bem resolvida, se você souber quem você é. E você ter paz em descansar em alguma coisa que te traga segurança. E aí, quando eu tenho um domínio próprio, eu paro de ser aquela pessoa que é tóxica, ou que pode explodir a qualquer momento, e eu começo a ser uma fonte de paz, uma fonte de tranquilidade, uma fonte de esperança. E isso não significa que eu não vou entrar em desespero às vezes, não significa que eu não vou ter medo, não significa que eu não vou ficar brava com alguma coisa, né? Então, você ter domínio próprio não anula você ter sentimentos, tá legal? Mas faz com que você saiba administrá-los. Então, quando você administra bem seus sentimentos, se tem o domínio próprio, você começa a ser uma pessoa mais leve de ter por perto. E aí o que acontece, uma das primeiras coisas que você começa a fazer quando você tem o domínio próprio, além de controlar a sua língua, então você não fala mais o que você pensa, você não sai falando por aí o que você acha, e eu sou desse jeito mesmo. Não, você pensa, peraí, isso que eu vou falar vai ser proveitoso para aquela pessoa? Vai abençoar aquela pessoa? Vai trazer esperança? Ou vai deixar ela para baixo? Ou vai deixar ela mais nervosa? Tá bom? E aí, você começa então a ceder. Porque você entende que em um relacionamento as coisas não são só do jeito que eu quero. E não é só fazendo aquilo que eu quero fazer. Eu vou precisar ceder. Eu vou ceder um pouco, a outra pessoa vai ceder um pouco. E isso é o relacionamento, né? Então a gente começa a entender que para conviver bem, as coisas não vão ser só do meu jeito, as coisas não vão ser só no meu tempo, e as coisas não vão ser só exatamente como eu quero, né? Então tem coisas que eu vou ter que ceder. E o ceder, ele só vem com uma mentalidade de nós. Eu não sou mais uma pessoa egoísta, eu não sou um indivíduo sozinho. Agora eu tenho que ter uma mentalidade coletiva. E isso a gente também está aprendendo nesse período. Então, um gancho quanto a isso, quanto ao ceder, vem uma coisa que a gente aprendeu sobre solidariedade. E não confunda solidariedade com boa educação, tá? Logo no começo, as pessoas estavam lotando os carrinhos sem se preocupar se estava sobrando para o próximo, mas eu acho que isso já está bem resolvido, né? Acho que as pessoas já tiveram um pouquinho mais de consciência. Começaram a entender que quem vai precisar de máscara e luva é o pessoal que trabalha na área da saúde, para eles não pode faltar de jeito algum. Então, o bom senso caminha ali junto com a solidariedade. E eu venho falar sobre que a gente tem que aprender a ser solidária dentro da nossa casa, né? A conseguir a perceber que mesmo na nossa família, nós estamos aqui em quarentena, tá eu, meu marido, minha filha e meu filho,
E eu preciso entender que a forma de encarar as situações são diferentes. E vai ter dia que eu tô mais sensível, vai ter dia que o meu marido vai estar mais sensível, vai ter dia que a minha filha vai estar mais sensível, ou meu filho, eu vou ter que ter... E assim, e faz parte de ser solidária, é você entender aquele sentimento e você não atropelar. Né? Isso também é solidariedade. E seja solidário, não compartilhe notícias falsas, não compartilhe notícias de número de mortos, essas coisas que vai trazer mais angústias para as pessoas. Isso também é ser solidário. A outra coisa é ser família. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse é o momento da gente estabelecer família. Ou a gente aprende a ser família agora, ou a gente aprende a ser esposa agora, ou a gente não vai conseguir fazer isso nunca mais. E isso sim eu quero que você tenha um sentimento de urgência. Cara, esse é o momento de deixar o meu orgulho de lado e colocar minha família em primeiro lugar. Esse é o momento em que não é o trabalho que fala mais alto, mas é a minha família. Então, que a gente esteja bem focado nisso. Eu não vou prolongar muito esse assunto, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Que fala, tá todo mundo junto. Mas eu só quero ressaltar que a gente aprendeu nesse período que ser família é algo que é realmente poderoso e necessário para esse período. E, para finalizar, eu acho que a gente... primeiro a gente aprendeu o quanto nós somos frágeis, né? E que a gente não tem o controle das coisas. Mas para fechar esse vídeo com muita esperança, eu acho que tem uma coisa que a gente tem aprendido que somos fortes. E nós somos fortes e juntos nós somos mais fortes ainda. Então, quem é aí a rede que você está se conectando? Quem são as pessoas que você está influenciando para trazer força? Todas as vezes que eu falo com alguém e eu levo força para ela, eu levo esperança para ela, eu me sinto mais forte. E se você não fez isso ainda, experimenta. Aproveita que a gente tem uma tecnologia ao nosso dispor, faz uma videochamada com aquela tia que você não fala há muito tempo. Liga para aquela senhora que é sua vizinha e você tem um telefone e leva força para ela, tá bom? Então, nós somos fortes e sim, nós vamos vencer e sim, isso tudo vai passar. Mas desde que nesse período você seja totalmente intencional. E não seja intencional em terminar as séries do Netflix ou de assistir as novelas, ficar jogado no sofá. Mas seja intencional com a sua saúde, seja intencional com uma leitura de bons livros, comece um curso online, ou seja, faça coisas que vão agregar valor para você mesma. Para quando tudo isso terminar, você ter encarado a crise de uma forma que você pensou, cara, foi difícil, mas valeu a pena. E lembrando que você está sendo vista. Então, a maneira como você está encarando essa crise é a maneira como você está ensinando seus filhos a encarar essa crise. Se não adianta eu virar para minha filha e falar, não precisa ter medo, se ela vai me ver chorando desesperada. Com medo de faltar, com medo da gente ficar doente. Não é mesmo? Então, nesse momento, eu quero que você seja aquela que vai contagiar ao seu redor. Começando aí pela tua casa. Seja esposa, seja companheira, seja amiga. É a hora de deixar os desentendimentos de lado e focar no que realmente importa. Espero que esse vídeo tenha te ensinado alguma coisa e que tenha te dado um norte de que caminho seguir. Um beijo grande.